Na mensagem Convencidos e Então Preocupados, o irmão Parker disse esta manhã: Deus, sem compromisso. Então você sabe que quando você ter que responder naquele dia do julgamento por suas almas, como um ministro do Evangelho, veja então que você, pregador, você vai responder por cada alma que você tem pregado. É você que vai responder. Como um ministro do Evangelho, você pode se levantar e dizer: isto é o que estava escrito na palavra. Alimente-as com a verdade. Alimente as ovelhas. Qual é a nossa função? O povo pudesse conhecer essas funções, o povo pudesse conhecer essas verdades, tivesse... O que nós estamos precisando ver hoje, irmão, é que a própria igreja tenha o discernimento, o que é que ele vem buscar do mestre, o que ele vem buscar do pastor, o que ele vem buscar do evangelista. Porque nós estamos vendo aí uma mistura de coisas que não tem feito bem para o povo. Porque Deus fez um para apóstolos, outro para profetas, outros para evangelistas, outro para pastores e mestres. Deus fez dessa maneira. Para quê? Para que cada um trouxesse para o corpo de Cristo, segundo o dom que Deus lhe deu, algo que preparasse esse povo para o arrebatamento. Mas a própria igreja, irmão, é pastoreada por um evangelista, é alimentada somente por um mestre, e nós encontramos aí essa disfunção. E os dons são verdadeiros. Tem bons homens no campo hoje que, se eles ocupassem em pregar o evangelho dentro da comissão que Deus deu para ele, o sucesso era bem maior. Produziria muito mais, né? Produziria muito mais. Uhum. Não é verdade? Perfeitamente. Sofrendo para produzir alguma coisa que ele não foi chamado para fazer aquilo ali. É por isso que eu quero fazer, dentro da minha chamada, eu quero fazer a minha parte. É isso que eu quero fazer. É o que Paulo disse no verso 3, Romanos 12. Não pensar de si mesmo mais do que convém. Quer dizer, você tem que saber que você foi chamado para um determinado trabalho. E se você foi... O senhor me citou esses dias que o irmão Brana disse que ele não servia para ser pastor, não é isso? Eu vou ler aqui. Eu tenho a citação dele aqui. Veja, o profeta pensava de si mesmo aquilo que convinha. Vocês entenderam o que significa agora, Romanos 12, 3? Ele entendia qual era o seu papel. E ele não tentava usurpar a posição que lhe não fora incumbida, não é? Que não lhe fora incumbida. Então, isso é Agora, o que nós estamos pensando, pastor? Em produzir mais. Nós estamos preocupados em oferecer mais a Cristo, a render mais no trabalho. E como o pastor bem disse aqui, se todos nós pudéssemos enxergar no papel onde nós fomos chamados, o nosso sucesso seria... O profeta disse que a razão que os nativos, os indígenas, perderam para os homens brancos na América era porque eles eram desorganizados. Agora, não é uma organização humana, mas é render-se ao Espírito Santo para que ele te... Porque eu creio que alguém disse assim, que poder é... Alguém disse assim, poder é você estar em seu chamado. Alguém usou esse termo. Poder é você se encontrar em seu chamado. Exatamente. Você saber para o que... Nós temos visto muitas tragédias, muitos naufrágios, porque alguns tentaram fazer um papel com excelentes dons, pastor. Como o rei Uzias é um grande exemplo. Ele era um homem talentoso. Mas quando ele tentou exercer um papel que não lhe cabia, foi a sua derrocada, foi a sua vergonha, foi a sua ruína. E agora, eu não creio que o pastor Maia tem o espírito de criar uma organização, não é disso que nós estamos falando essa noite. Mas que Deus pudesse ter lugar no coração de cada homem, cada líder, cada ministro, de que ele reconhecesse seu lugar verdadeiramente, para que ele pudesse ser usado de uma maneira mais perfeita por Deus. Não é isso, pastor? Olha, falando, irmão, desse assunto aqui, isso é profundo, porque se nós não acertarmos o alvo, nós, ministros, não descobrirmos qual é a nossa posição dentro do corpo, o povo também não vai acertar. Se nós não estamos ainda conscientes do nosso ministério e do nosso chamado, como é que nós vamos passar isso para o povo? O irmão Brana sabia. Ele disse na mensagem Perguntas e Respostas, ele disse assim, olha, como alguém me disse há muito tempo atrás, disse, o senhor me chamou para pregar. Eu disse, bem, então pregue, vem. Então ele
eu realmente penso que isso é assim. Satanás, se ele pode conseguir alguém para agir daquela forma e então enganá-los, isso é simplesmente o que ele deseja fazer. Então, o mundo inteiro aponta seu dedo bem ali. Alguém acha que tem o dom de falar em línguas e de interpretação, outro tem o dom da cura divina, outros têm essas coisas como, às vezes, eles estão enganados nessas coisas. Veja, às vezes eles pensam que não tem isso quando tem. E então isso é muito traiçoeiro. Então, sempre faça isso, irmãos. Seja quanto for que você sentir que você tem que fazer uma coisa. Primeiro, descubra se é escriturístico para fazê-lo, se está nas Escrituras. Não apenas escrito em um lugar, mas quero dizer, completamente escriturísticos através da Bíblia para você fazer a sua posição, digamos. Se você é um evangelista, pastor, professor, profeta, seja lá o que Deus pôde ter te chamado para ser, vê você, ou se você tem o dom de línguas ou dom de interpretação, qualquer tipo dos 9 dons espirituais na igreja, então, e os 4 ofícios espirituais da igreja, qualquer posição, primeiro, veja se Deus te chamou. Veja se Deus te chamou para isso. Então, deixa eu encontrar aqui agora. Ele disse, olha, no parágrafo 58 dessa mensagem, ele diz assim, e minha chamada era para um evangelista, de manhã, colocando bem aqui essa pedra fundamental, se pudéssemos arrebentar aquilo ali nesta noite, você veria uma folha da minha Bíblia onde ele me disse para ser um evangelista, vem? E eu não era um pastor bem-sucedido, nunca seria, porque eu não tenho a paciência e o que necessita para ser um pastor, vem? Portanto, se eu tentasse ser um pastor, eu simplesmente estaria tão longe quanto um pastor tentando ser um evangelista. Veja que o Mombrana, ele está posicionando os dons dentro do seu devido lugar. Veja que, sendo ele profeta, cabeça da igreja, como Paulo, ele podia ter um pastor na igreja chamado Nivelle, a qual ele sabia submeter o seu próprio ser, a sua família, à ministração do irmão Neve. Perfeito. Para reconhecer o quê, irmão? Para reconhecer que Deus não passa por cima daquilo que ele planejou. Deus não vai passar por cima da base escriturística porque você acha que ele pode passar. Não, ele não vai passar. O irmão Brana não poderia ser pastor do Tabernáculo Brana e usurpar esse lugar. Ele disse, não, mas eu não fui chamado para ser o pastor da igreja, eu fui chamado para ser profeta. Ele chega a dizer, no parágrafo, eu creio que é essa mesma mensagem, ele diz Pergunta assim, e resposta. Quando Deus me chamou para ser evangelista, eu queria ser um pastor. E não é isso que ele diz no 57 aqui? 50 e... deixa eu ver aqui. Veja se está com o mesmo parágrafo. Exatamente. Olha aqui, ó. Não é isso? Isso mesmo. Exatamente. Exatamente. O senhor pode ler agora, quando Deus me chamou para ser um evangelista, eu queria ser um pastor. Aí, eu pensei que ficar aqui seria simplesmente ótimo. Exato. Aí no próximo parágrafo, aqui, ele diz... E minha chamada era para um evangelista. Isso, 58. Né? Aí ele diz, pode continuar lendo, que ele diz algo interessante ali. Foi o que o senhor leu, não foi? Foi o que eu li, 58. Isso, foi o que o senhor leu, exatamente. Então, ele queria ser um pastor, né? Ele queria ser. Ele queria ser um pastor, mas, como o senhor está dizendo... Ele diz que a qualificação dele ele não tinha paciência ele não tinha essa qualificação para ser pastor, porque ele não tinha paciência. Está no 58 ali. No 58. E eu digo a verdade, sabe, irmãos? Você ouviu uma pessoa 2 horas no telefone, e sabe... Não é história do Chapeuzinho Vermelho, não é história da princesinha falando, não, sabe? 2 horas escutando pessoas ali, histórias tristes, a sua infância, como passou, o que passou na vida, os problemas que teve, e você ficar escutando para você dar uma resposta, ajudar aquela pessoa. Por isso que alguém, irmão, eles não têm tempo para isso. Se você não for chamado para isso, nunca vai funcionar. Entende? Não vai funcionar mesmo. Mas, oxalá, que Deus tivesse esses pastores chamados e que se ocupasse dentro das suas funções para cumprir esse papel e que esses dons
fosse levantado por homens para dar descanso a esse pastor, pelo menos para ele cumprir o papel dele como pastor. Ele está preocupado no ofício que Deus deu para ele. Então, que foi o que o profeta de Deus nos ensinou. Olha, irmão, nenhum ministro, sem a qualificação, sem a vindicação de Deus, deveria orientar um casal a ser casamento de divórcio. O irmão Branham disse que isso é para pastores. Mensagem do 3º Êxodo, ele disse que isso deveria ficar na mão de pastores. Nenhum ministro sem essa qualificação ministerial, pastoral. Por que temos tanta confusão dentro das igrejas? É porque a liderança que deveria pautar-se por toda a palavra e conhecendo os princípios da função pastoral, de levar essa pessoa ao eixo. Mas ele vai perder a popularidade, ele vai perder família, ele vai perder. Eu não me interessa quem vai perder. Eu não me interessa quem eu vou perder por cumprir as Escrituras. Isso para mim não faz diferença nenhuma se você sair da igreja porque eu estou cumprindo as Escrituras. Não vai fazer diferença. Vocês não são meu, vocês são do Senhor. Se alguém tem que perder, é Ele. Eu não tenho que preocupar em cumprir o meu ofício. E por causa dessa falta de conhecimento, de limitações, como o profeta conheceu que ele não era um pastor, embora, se você colocar a sua paciência com a dele, eu perguntaria para você, será que nós ganharíamos do irmão Branham em paciência? Mas ele estava falando a profundidade, a responsabilidade que um pastor tem que ter para ouvir as suas ovelhas. E, infelizmente, eles estão cada vez mais nervosos, eles estão cada vez mais sem tempo, eles estão cada vez mais ocupados, sabem o quê? Em outras preocupações, enquanto nosso lobo vizinho está enchendo a pança de ovelha aí e não tem quem as defenda pela palavra. Exatamente. O próprio Jesus, quando veio, sabia qual papel cumprir. Abdicou toda a glória para obedecer ao chamado. Uma citação que veio aqui para nós agora. Não é maravilhoso? Perfeito. Olha aqui, isso aqui está na mensagem pergunta e resposta do dia 1º de janeiro, creio que deixa eu ver aqui, pergunta e resposta, 12 de janeiro de 1961.